Olá, boa tarde. Meu nome é Pedro Tinoco, eu sou jornalista e, a convite do Teatro Casagrande, venho conduzindo uma série de conversas com nossos candidatos a prefeito do Rio de Janeiro sobre políticas públicas para a cultura, propostas para o setor. O Teatro Casagrande, como sabemos, tem uma história no Rio de Janeiro, na programação cultural, teatro, dança, música. Tem uma tradição também de promover o debate, o desenvolvimento da sociedade, em defesa da democracia, sempre que foi necessário. Um pouco disso que a gente está fazendo hoje. A nossa convidada de hoje é a deputada Marta Rocha, deputada estadual no segundo mandato, delegada de polícia por mais de 3 décadas, a primeira mulher chefe de polícia, chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, é candidata a prefeita do Rio de Janeiro pelo PT. Deputada, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olha, Pedro, eu que quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui representando meu partido, o PDT, mas eu quero, antes de qualquer pergunta, falar aqui da minha alegria de estar nesse espaço do Teatro Casagrande. A minha primeira designação como delegada foi na 14ª do Leblon, exatamente em frente ao Teatro Casagrande, quando lá atrás eu conheci o Max, que a gente carinhosamente dizia que era o nosso xerife daquele espaço, ele que sempre nos recebia tão bem, e pelo que o Teatro Casagrande representa, né? De ser um berço da democracia, de ser palco de grandes debates, de ser sempre um território livre para a manifestação. Outro dia eu também participei de uma conversa e disse para o Léo que eu estou doida para ouvir aquela frase, né? Atenção, senhores, vai começar o espetáculo, né? Desliguem seus celulares, que vamos iniciar o espetáculo. Então, que venha de volta aí os teatros, os cinemas, a pleno vapor, que isso é fundamental para a nossa vida. Maravilha, estamos todos ansiosos, né? Essa retomada. Falando, bom, ao trabalho, né? Eu vou começar te perguntando a respeito do Anderson Quack, o seu candidato a vice, né? A gente está falando de cultura e você tem um candidato a vice que é um profissional da cultura, não um diretor de teatro, cinema, TV. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi essa composição, né, da chapa, e se a gente já pode dizer que você tem um secretário de cultura também, junto com o vice. Olha, o PDT e o PSB têm uma conversa a nível nacional. Na verdade, nós temos uma aliança nacional, uma aliança que vem sendo construída entre a última eleição para presidente e a atual eleição. E nós temos reproduzido essa aliança. Por exemplo, no Recife, nós apoiamos o PSB. Em São Paulo, nós apoiamos o PSB e damos a vice do PSB, o vice do PSB do PDT. Então, essa aliança ela é anterior a 2020 e a gente trabalha para estender essa aliança até 2022. Foi uma alegria para mim poder contar com a presença do Quack como nosso vice-prefeito. O Quack é um produtor cultural, o Quack conhece como ninguém. Outro dia nós estávamos fazendo uma caminhada no Meier, e aí a gente estava discutindo o que era o Imperato, hoje Centro Cultural João Nogueira, e o Quack falando de todas as manifestações culturais daquela região, né? Então, aliado a tudo isso, o Quack é o retrato do povo brasileiro. O Quack nasceu na Cidade de Deus. O Quack sai da Cidade de Deus, é fruto da escola como eu, e se torna, né, um produtor cultural. Então, eu acho assim, que as nossas histórias, Quack, a história do Quack e a minha, são histórias muito parecidas e que têm um fundamento aí exatamente na escola, na qualidade da educação. Eu não conversei com o Quack sobre nenhuma... Primeiro a gente tem que ganhar a eleição, depois a gente decide o que vai fazer pós-eleição, mas o Quack pode ser o secretário que ele quiser, o Quack vai ser uma figura protagonista, da mesma forma que eu digo sempre que o Quack é um protagonista dessa campanha, ele será também um protagonista na gestão da prefeitura.
E quero repetir aqui, a presença do CUAC demonstra a importância que nós damos exatamente para a política pública da cultura. Acho que essa é o maior sinal que a gente pode dar, da relevância da cultura na política pública. Falando dessa futura gestão, da eventual gestão, né? No seu programa, vocês chamam a atenção, no programa na parte para a cultura, uma redução na verba, né, no orçamento da Secretaria Municipal de Cultura ano a ano. Eu observo, inclusive, que 2019 teria sido, enfim, destinado o valor mais baixo dos últimos tempos. E há um compromisso assim com uma recomposição dessa verba, né? Agora, aquela pergunta clássica, de onde vem o dinheiro, né? Quais são as ferramentas para fazer isso? Olha, Pedro, no caso da cultura, nós verificamos que há um olhar para a cultura preconceituoso. Diante da dificuldade da economia, se pensa em cultura como algo supérfluo. Primeiro, a gente tem que vencer esse entendimento e mostrar que todas as cidades que fizeram um caminho de fortalecimento da economia, fizeram também através da cultura. Essa cidade é linda. Essa cidade foi, durante muito tempo, a capital cultural desse país. Hoje, a indicação dessa cidade é da capital dos escândalos. Então, para trazer dinheiro para a cultura, para a educação ou para a saúde, a gente tem que abrir a caixa preta. A gente tem que fazer um plano emergencial na área da economia. Por exemplo, tem que reduzir custos, né? Não se justifica ter carro, não se justifica pagar aos guardiões do prefeito mais do que você paga ao médico, né? Você tem que rever a questão dos incentivos fiscais, tem que haver geração de postos de trabalho. Uma empresa não pode ganhar um incentivo se não tiver isso. Você tem que ir atrás dos grandes devedores, você tem que reduzir 20% dos cargos das secretarias como um todo. Só para te dizer, na área da saúde, nós tínhamos... Você ficou muda. Desculpa. É que eu gesticulo e pousei aqui. Na área da saúde, nós tínhamos 28 mil servidores públicos na área da saúde. Hoje somos 23 mil. Em compensação, nós éramos 3 mil terceirizados e hoje somos 30 mil. E é nos terceirizados que a gente faz os acordos políticos. Então, tem que ter uma mão firme, uma mão dura para fazer a retomada das contas, e é possível fazer isso com economia, com valorizando, indo atrás dos grandes devedores, né? O prefeito fez um exercício de aumento do IPTU, mas nem por isso ele aumentou a arrecadação. A arrecadação do IPTU, que é um imposto super importante, teve uma perda de 40%. Então, gestão, gestão e gestão. Corrigindo, né, abrindo a caixa preta e fazendo essas correções, a gente vai poder usar o dinheiro para aquilo que é devido. Só para te dar uma ideia, há uma organização social chamada IABAS, que ela recebeu nas duas administrações, na atual e na antiga, ela recebeu mais de 4 bilhões sem fazer uma única prestação de contas. Essa mesma IABAS responsável pela construção dos hospitais de campanha. Toda organização social, a saúde está sendo conduzida pelas organizações sociais, cobram 10% de taxa de administração. Se eu tiro isso da organização social e ponho para a Fundação Rio Saúde, que é uma empresa pública, eu já não pago mais 10% de administração, de taxa de administração, então eu posso canalizar esse dinheiro, seja para a saúde, para a educação ou para a cultura. Acho que o que a gente tem que deixar claro é o nosso compromisso de fomentar a cultura e entendendo o quanto a cultura pode ser importante para o resgate da economia da nossa cidade. Perfeito. A prefeitura, a proposta, ela tem um vasto equipamento, né? A gente, num levantamento aqui recente, enfim, elenca mais de 50 endereços pela cidade, da Cidade das Artes as lonas culturais. A prefeitura tem fundações, tem teatros,
tem um projeto de cinema, né? Tem 2, um lá na Nova Brasília e o outro lá no Complexo, na Centro Cultural João Nogueira. Tem inúmeros teatros, né? Tem centros culturais. Os equipamentos disponíveis da prefeitura são muitos. O que a gente tem que olhar é onde esses equipamentos estão. Talvez seja essa a condução da tua pergunta, porque esses equipamentos... Vai, senão eu estou fazendo a pergunta daqui a pouco. Não, à vontade, mas a minha curiosidade era saber qual é a intenção de vocês para lidar com esses inúmeros imóveis, equipamentos culturais importantes que estão hoje assim, em diferentes estados de conservação, de utilização, né? Alguns estão fechados há mais tempo, outros há menos, sem levar em conta, infelizmente, a questão da pandemia. Tem os problemas de ocupação, de concessão. Qual é a saída para administrar, para devolver para o público, para a cultura propriamente dita, esses equipamentos culturais? Lonas, como você bem colocou, projetos de cinema, biblioteca pública, Cidade das Artes, a lona de Vista Alegre, né? Olha, e vamos lembrar a importância da lona de Vista Alegre. Eu assisti muito show na lona de Vista Alegre, né? Eu sou cria da Penha, então a lona de Vista Alegre é uma referência cultural na nossa vida. Agora, os espaços de cultura da prefeitura, eles estão, na sua maioria, concentrados no centro e na Zona Sul. O que nós temos que fazer é nos assenhorar, nos empoderar desses espaços, porque a cidade passa por um grave problema, que eu vou sugerir um termo aqui, Pedro, que é de zeladoria. A cidade está abandonada e os equipamentos culturais não poderiam ser diferentes, né? Então, eu volto a te dizer, entender esses equipamentos, como entender toda a área da cidade, né? Todos os organismos da prefeitura e restaurando esses equipamentos e fazer dessa cidade uma grande ação de uma cultura viva, né? Eu venho lá da Penha, então a gente lembra muito bem do que representava o Cinema São Pedro, o Cinema Olaria, né? Essas coisas foram se perdendo. A gente tinha, ali do lado, a gente tinha o Parque Agui Barroso, depois tinha lá a Lona de Cro, essas coisas foram sendo esquecidas, largadas ao vento, deixando de ser cuidadas. A gente tem, em todo o território da cidade, uma quantidade de atores culturais aí, né, de pessoas que trabalham com a cultura. Por que as escolas não podem funcionar cedendo espaços, por exemplo, para grupos de teatro ensaiares, para grupo de hip-hop, para ter aula de fotografia, para ter aula de teatro? Então, eu acho que a gente vai fazendo essa organização com essa magnitude que é a cidade do Rio de Janeiro. E eu estava lendo outro dia uma pesquisa, sabe, Pedro, que eu fiquei muito preocupada, porque o cidadão carioca foi ouvido, e para a maioria do cidadão carioca, dos cariocas, cultura é aquisição de livros, e que bom, então, que a gente continue comprando muitos livros, mas, e além de aquisição de livros, ir ao cinema. Que bom que a gente continue indo ao cinema, de repente, né, que a gente consiga trazer para a cidade do Rio de Janeiro os empreendedores do cinema para filmar na cidade, para encerrar os seus filmes na cidade, para dirigir os seus filmes na cidade, né? Mas tem pessoas que nunca ouviram uma música clássica. E quando você vai para a condição econômica e você vai para a condição da raça e da etnia, quanto mais pobre você é, e os negros, muitos deles nunca entraram numa biblioteca, nunca assistiram um concerto de música clássica, não vão ao teatro. 28% do cidadão carioca declara que só frequenta atividade cultural se essa atividade for gratuita. 39% diz que boa parte das atividades culturais, da atividade cultural que participa tem que ser gratuita.
E acho até que a prefeitura tem que fazer mais ainda, mas para mostrar, né, como a questão da raça e da etnia é importante, como a questão da economia, da condição econômica interfere. Então, a cultura é algo que está no nosso radar, está no nosso compromisso, e vamos combinar, né, com o Anderson Quack do meu lado, não vai ter jeito de esquecer da cultura, pelo contrário, ele vai nos ajudar a olhar para essa cidade de uma forma múltipla, né, na cultura, fazendo dessa cidade uma cultura viva. Deputada, você tocou num ponto interessantíssimo, que é da cultura como uma ferramenta de redução eventual de desigualdade social, de combate à questão de vulnerabilidade social, de incremento econômico, né? Como é que essa engrenagem funcionaria ou funcionará no seu governo? Como é que, por exemplo, a gente hoje tem... Vai. Desculpe. Tem alguns mecanismos, né, já existentes, a lei do ISS, e 1% do recolhimento do imposto sobre serviços vai para projetos de cultura. É um mecanismo ali que me parece que funciona de forma azeitada. Tem mecanismos de edital, fomento direto, que já apresentaram problemas aí recentemente, né? Teve o edital no final do mandato do Paes que não foi lançado, inscritos ganharam e ninguém levou dinheiro nenhum, e atravessou o mandato do Crivella também assim. É um problema, né? Como é que se dribla como esse, se bota para funcionar essa máquina tão grande, né? Como a gente estava comentando. Eu acho que a cultura ela tem assim uma questão que é a sua dimensão simbólica, né, do que ela representa, e também a sua dimensão da importância que ela pode trazer para a cidade do Rio de Janeiro, que um dia foi a capital cultural. Acho que a prefeitura é uma incubadora de oportunidades. E eu digo sempre que o problema desse século não será a violência, será o trabalho. E quando eu penso na cultura, eu penso nos jovens. Então, eu acho que a prefeitura, pensando também no projeto de educação, que é o Centro Integrado de Educação Pública, que tem uma interface direta com a cultura, se não teria sido ele previsto, né, e idealizado por Darcy Ribeiro, que a gente chora quando vê a Escola de Cinema Darcy Ribeiro sair de onde está, né? Então, eu acho que a gente consegue entender essa dimensão da importância da cultura. E, por exemplo, eu quero ver esses jovens fazendo cursos, né? Que a gente possa estar utilizando essa interlocução, buscando que essa disponibilidade dos projetos culturais cheguem aos jovens em situação de vulnerabilidade, em situação de vulnerabilidade na questão da violência, pensar nos jovens em conflito com a lei, né? Esses jovens que passaram por um momento de uma prática de um ato infracional, acho que a cultura pode trazer, a cultura e o esporte pode trazer esse jovem de volta. Então, o nosso entendimento é exatamente esse, né? De aglutinar cultura e educação e fazer fomento, mas não é fomento apenas a esses produtores que já são os produtores que a gente conhece, que são produtores de sucesso, mas fazer o fomento também aos pequenos produtores, né? Porque essa cidade ela é imensa, né? Tem uma cultura aí maravilhosa na Zona Oeste, lá em Madureira, né? Uma cidade que tem Chiquinha Gonzaga, uma cidade que tem Tia Ciata, uma cidade que teve a Bossa Nova, uma cidade que teve o samba, que tem o carnaval, tem que ter atividade cultural de janeiro a janeiro. Agora, a gente também tem que tratar bem o produtor cultural, né? Eu assisti um debate do Reage Rio, e você deve ter ouvido esse comentário, que o Medina fez um comentário, aí a gente está falando mais de evento, né? Mas ele fez um comentário que o Rock in Rio em Lisboa ele apresenta 4 certidões. No Rock in Rio do Rio de Janeiro, ele apresenta mais de 40. Isso é um teste de resistência, né? Para quem quer produzir, para quem quer investir, para quem quer se estabelecer na cidade. Então, tem que desburocratizar, tem que tornar essa cidade viável, essa cidade tem que ter um calendário cultural para fortalecer o turismo. Então, eu acho que
nós estamos preparados para olhar para a cultura como talvez a maior ferramenta de integração da nossa cidade e a maior ferramenta para a retomada econômica da nossa cidade. Você comentou, deputado, do programa lá do Rio de Janeiro a Janeiro, né? Um programa que é uma ideia que já existe, né? O que eu acho uma coisa interessante, né? Existe algo a se aproveitar, né? De uma gestão para outra, né? Não é, imagino, né? Que não seja interessante uma política de terra arrasada para começar de novo a cada 4 anos, né? Pedro, obrigada por você fazer essa observação, porque eu quero dizer aqui que eu não faço parte do grupo quanto pior, melhor. Eu não torço para nada de errado, porque queria eu que a minha cidade estivesse bem. Queria eu que a minha cidade não fosse a capital dos escândalos. Queria eu que o prefeito não tivesse esse desapreço que ele tem pela cultura. Então, tudo aquilo que houver nessa cidade de projeto, que seja um projeto interessante para a cidade, que demonstre viabilidade, né? Que demonstre compromisso com a cidadania, que demonstre esse conceito que a gente estabeleceu de fazer do Rio uma cidade segura, humana, e sem dúvida nenhuma a cultura nos ajuda nisso, sustentável e criativa. Olha, pode ser de José, de Maria, de Eduardo ou de Marcelo. Nós vamos dar continuidade, porque isso, se for bom para o carioca, tem que ser bom para o prefeito. Então, eu quero, assim, renovar aqui e dizer que eu sou uma pessoa responsável. Eu não estou aqui não vou repetir aqui o maior estelionato eleitoral que o Estado do Rio de Janeiro já teve, que foi quando Moreira Franco disse que acabaria com a violência em 6 meses, foi eleito, deixamos de eleger Darcy Ribeiro, e com isso a única coisa que ele fez foi construir presídio e destruir o projeto dos CIEPs. Então, seja qualquer projeto, sendo bom para a cidade, trazendo benefício para o carioca, se assim desejar o povo de eu ser a primeira mulher para ser prefeita do Rio, pode ter absoluta certeza que eu vou estar aí dando continuidade a esse projeto, sem dúvida nenhuma. Quero muito. Sabe outra coisa interessante que eu descobri, Pedro? Nessas minhas leituras, quando dá tempo entre uma caminhada e outra, é que as pessoas falam mais das festas juninas do que do carnaval. Quando você pergunta para um carioca, diz aí uma festa que você gosta, o carioca fala na festa junina. E aí eu te pergunto, talvez, depois de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro é a cidade de maior presença de nordestinos. O que falta para a gente fazer uma bela festa junina no meio do ano? O que falta para a gente fazer no meio do ano também, se assim for possível, um carnaval, né? Já que a pandemia vai nos obrigar a não realizar o carnaval no seu momento certo, temos uma expectativa favorável de ser no meio do ano, por que isso não pode virar uma rotina? Se o carnaval, por exemplo, gerou em 2018 de 70 mil empregos e 77 milhões de arrecadação. Por que a gente não pode fazer isso? Então, eu acho que todas as ideias que possam ser boas, olha, contem com Marta Rocha, e não me importa quem leva o DNA da ideia. O importante é que seja bom para a cidade e bom para o carioca. Perfeito. Comentando sobre o carnaval, no programa do governo de vocês, né, na proposta lá, há uma menção a uma plataforma trabalhista para o carnaval, né? Você pode desenvolver, explicar para a gente um pouquinho do que se trata? Posso sim. Primeiro, vamos dizer que eu não sei sambar, mas que eu adoro o carnaval, né? Que eu adorava acompanhar o Bloco das Carmelitas. Isso tudo para dizer, né, que a gente tem apreço por essa cultura, que é a maior forma da tradição popular no Brasil, que é o carnaval. O que a gente entende é que a prefeitura pode sim investir no carnaval. Não há nada de errado. Esse discurso feito pelo atual prefeito é um discurso que quer criminalizar o carnaval. Pelo contrário, o carnaval rende
traz dividendos econômicos para a cidade do Rio de Janeiro, aumenta o número de postos de trabalho. Pedro, quando a gente olha para o que acontece no Sambódromo, as pessoas saem daqui para assistir um show na Broadway. O que a gente assiste ali é um grupo de 3.000 atores que nunca ensaiaram e que cantam uma música linda e fazem o maior espetáculo teatral da Terra. Então, o carnaval, ele é na sua tradição cultural, na sua representação econômica e na sua representação simbólica. O que a gente quer fazer é, por exemplo, pensar numa gestão da direção do carnaval e trazer as mulheres para essa direção, porque o carnaval é um território masculino, de pouca penetração feminina. O carnaval, os contratos de trabalho do carnaval são precários, né? Por trás daquela coisa bacana, que, olha, está todo mundo no barracão, trabalhando no benefício da escola, vamos aplaudir, mas esses contratos de trabalho não podem ser precários e não podem não valorizar o trabalhador numa gestão trabalhista. Então, uma das coisas que eu discuto duas questões no investimento do carnaval. Primeiro, não é apenas se demora ou não para saber se vai haver ou não o apoio da prefeitura no carnaval. Vou logo dizendo que na minha gestão nós vamos apoiar. E mais do que isso, nós vamos nos organizar para ter um cronograma de apoio financeiro, para que quem está na produção do carnaval possa saber, por exemplo, olha, a doação vai ser de tanto e eu vou receber isso em tantas parcelas de uma forma organizada para que quem está na gestão do carnaval possa fazer essa alocação de recursos. Mas, em contrapartida, nós queremos discutir aí uma gestão mais profissionalizada, trazendo as mulheres para esse aperfeiçoamento, queremos que esses contratos de trabalho não sejam precários e queremos uma contrapartida da escola. Boa parte dessas escolas, Pedro, estão inseridas em comunidades. Então, nós queremos que essas escolas cedam espaços e participem de projetos capitaneados pela prefeitura, seja de reforço escolar, que vai ser tão importante agora, pós-pandemia, de apoio à terceira idade, de apoio, de uso do espaço em esporte ou cultura para tratar com jovens em vulnerabilidade em razão da violência ou em jovens de conflito com a lei. Então, o que a gente quer é a contrapartida, né? E essa gestão trabalhista entendendo o respeito aos profissionais do carnaval, né? E também fazendo essa articulação entendendo que o carnaval é uma tradição que deve ser respeitada e queremos nós também que a cidade do samba, que foi construída pela prefeitura, Pedro, se o seu amigo chegar de fora e te disser assim, no mês de março, quero assistir alguma coisa de carnaval, você não tem um lugar na cidade do Rio de Janeiro para levar seu amigo. E a cidade do samba está lá subaproveitada. As escolas... Já teve uma programação, mas nunca foi algo consistente, né? Nunca foi. Por que nós não podemos ter, dentro do nosso calendário, de receber o turista, saber que terças, quintas e sábados tem um show dentro da cidade do samba? Isso é bom para a escola, isso é bom para os profissionais, né? Para a bateria, para a passista, para o mestre-sala, para a porta-bandeira, entendeu? Fomentar as escolas mirins, né? Fazer essa discussão. Nós temos aqui, no âmbito da cultura, um compromisso de dar efetividade a uma lei federal que obriga as escolas públicas e privadas a contar a história da África e das tradições afrodescendentes. Esse é um compromisso nosso, tá? Isso tem tudo a ver com a questão do carnaval. Então, eu acho que a gente pode fazer muita coisa aí pelo carnaval, com organização, com método. Ninguém vai interferir na criatividade, né? Isso pertence ao artista, eles fazem isso muito bem. A única coisa que a gente quer é que haja uma contrapartida
e que a gente não vai permitir, né, que esse olhar que nós temos da preocupação, um partido que teve Getúlio Vargas, Leonel Brizola e que tem hoje Ciro Gomes, não pode deixar de ter esse compromisso com o trabalhador. Maravilha. Essa ideia você falou das mulheres no samba, eu fiquei lembrando das pastoras, de toda a tradição das pastoras nas escolas, que na época que os sambas eram colhidos aí no terreiro de verdade, o samba que emplacava era o que as pastoras cantavam. Então, elas sempre mandaram um bocado. Mas aí é que eu te digo, Pedro, o samba, como um todo, quando a gente pensa na tia Seata, do que ela representou, né, no enfrentamento do preconceito, quando a gente pensa da figura das pastoras, quando a gente pensa, não é à toa que a gente tem uma ala, qualquer que seja o enredo, a gente tem a ala das baianas, mas no poder, nos espaços de poder, você não vê a mulher. Né? Muito nos sobre espaços... a nossa sociedade, né? Exatamente, porque eu fui a primeira e única mulher chefe da Polícia Civil. Depois que eu saí da Polícia Civil, nós estamos no 5º chefe de polícia. Pedro, eu adoraria ter sido substituída por uma outra mulher. Né? O que eu estou discutindo aqui é os espaços de poder. Então, já que a gente, se essa é uma ideia de uma mulher à frente da prefeitura, vamos fomentar esses espaços de poder e vamos colocar as mulheres aí na direção, na condução do carnaval. Maravilha. No carnaval, o samba, a folia aí transborda, né? O sambódromo é o palco principal, mas a gente tem lá Intendente Magalhães, tem o carnaval de rua, você lembrou do Carmelitas, né? Qual é a proposta assim, para essa folia capilarizada, né? Que, enfim, que faz parte da cidade inteira, né? Olha, outro dia, uma pessoa falou para mim assim na rua, eu estava fazendo uma caminhada, ela falou assim para mim, nossa, só ela fala tanta da Penha. Eu falei assim, mas me desculpe, eu fiquei na Penha há mais de 30 anos, então eu tenho que falar da Penha. Então, o que eu quero trazer? Exatamente isso, a Intendente Magalhães, eu conheci muito a cidade do Rio de Janeiro, Pedro, pelas delegacias que eu trabalhei. Eu trabalhei na 28 Campinho, ali do lado era a 30 DP, nós tínhamos ali uma central de flagrante, então eu conheço bem aquele pulmão do carnaval que é ali na Intendente Magalhães, que é maravilhoso e tem que ser fortalecido. Eu quero trazer de volta o coreto da Lobo Júnior na Penha, sabe? Eu quero que os blocos, a atividade do carnaval, ela não fique apenas no eixo centro-zona sul, sabe? A gente tem que em Madureira tem, aqui na Penha tem, aqui na Zona Oeste tem, ou seja, que a gente possa dar capilaridade, né, para essa festa em toda a cidade do Rio de Janeiro, porque é bom para todo mundo, porque se eu ativo lá o Coreto da Penha na Avenida Lobo Júnior, faço ali a possibilidade do carnaval, né, eu vou permitir que aquele comércio ali também funcione, né, a gente vai permitir que o fomento da atividade comercial, que isso é muito importante para a nossa cidade, é importante para o jovem, porque os jovens entre 18 e 24 anos, a porta de entrada para o mercado de trabalho é através do comércio, então é bom para a mulher, né, que é uma empreendedora natural, então a gente quer assim, que esse carnaval não fique só na noite do sambódromo, né, e também não fique só nesse eixo centro-zona sul, que a gente consiga ver, né, a realização do carnaval em todos os espaços da cidade do Rio de Janeiro. A festa da Penha, tradicionalmente, né, também era um espaço de carnaval, tinha lançamento de samba, não só no carnaval, como na festa da Penha também, né? Mas, Pedro, exatamente falando de novo sobre a Penha, né? Contrariando a minha amiga, que até declarou o voto, e ela falou aquilo com uma correção fraterna de Santo Agostinho, como nós católicos falamos. Mas aí, para te dizer, era natural, a gente ia para a festa da Penha e você assistia às rodas de samba, e você saía dali, né, já sabia, por exemplo, né, do lado ali da Penha tem o Cacique de Ramos. Que coisa mais linda do que São Sebastião, Dom Orani, na trezena de São Sebastião, passar lá no Cacique de Ramos e fazer a bênção, debaixo lá
Tamarineira. Da Tamarineira, obrigada. Eu ia dizer da Tamarineira, né? Aquela junção, né, de um entendimento cristão, de um entendimento cristão, né? Sabendo ali que muitas daquelas pessoas têm uma identidade afrodescendente de matriz africana. Que coisa mais linda que isso, entendeu? Então, a gente sabia que ali, a gente ouvia que o samba do cacique vai ser cantado, e mais adiante tinha os portugueses. A Penha tem várias ruas com o nome de cidades portuguesas por causa da imigração portuguesa. Mais adiante estavam lá os portugueses cantando lá o vira, o fado. Então, essa junção de cultura é que fez dessa cidade o jeito que ela é, essa cidade múltipla, da diversidade, né? Da tolerância, do respeito. Esse é o traço do carioca. E o carnaval pode ser uma representação viva disso. Mudando um pouquinho só de área, né? Você falou de incentivo ao cinema, produção, até a receber, eventualmente, produções na cidade. A gente tem uma Rio Filme, né? Enfim, uma agência de produção e de a gente tem um polo audiovisual. O polo audiovisual. Pois no seu programa, obrigado, ótima lembrança, você comenta, porque o polo está lá, o polo de Jacarepaguá, existe uma intenção, me parece, né, de dentro da possibilidade possível, transferir para o Porto. É uma possibilidade, não é? Na verdade, a gente tem um entendimento de que pode fazer um projeto estruturante no Porto, e aí a gente vai conseguir alcançar o que a gente chama Rio-Porto, cidade criativa. Primeiro, ali, a gente vai conseguir alcançar algumas áreas do governo, por exemplo, o turismo, né? O turismo também tem sua entrada por ali. Pós-pandemia, o turismo vai ter um olhar diferente, Pedro. Nós teremos que conquistar o brasileiro. O nosso maior ativo vai ser o brasileiro vir para a cidade do Rio de Janeiro. A gente quer, naquele local, a gente incentivar empresas de cunho tecnológico. Lisboa é uma capital de startup. O Rio de Janeiro pode ser isso. O Rio de Janeiro pode ser uma capital que possa estar inovando na questão da tecnologia e, por exemplo, produzir naquele espaço cursos de fotografia, de games, né? Trazendo os nossos jovens para esse novo olhar do trabalho, né? O trabalho do futuro. Aliado a isso, a gente tem, que foi uma bela iniciativa, né? A questão do polo audiovisual que tem em Jacarepaguá. Se houver necessidade da gente pensar numa parceria público-privada, eu não tenho problema com isso, porque o dinheiro privado, quando ele entra no investimento público, ele se torna público no entendimento do benefício ao carioca, desde que nós façamos contratos ou acordos em que o interesse público seja maior do que o interesse privado. Então, a nossa ideia também naquela região do Porto já havia, e não foi possível ao ex-prefeito cumprir essa promessa, que é a questão da habitação. Ali hoje, né, já há no projeto Porto Maravilha uma previsão de habitação de interesse social. A gente já sabe que isso foi uma promessa do ex-prefeito. Nós temos ali os 2 museus, mas nós não atravessamos a pista para o Morro da Providência, para as obras de infraestrutura, para a habitação de interesse social. A nova imagem do centro da cidade, em qualquer cidade do mundo, o centro da cidade tem uma relevância. Nós temos um centro histórico belíssimo. Então, a gente começa a fazer esse enredo, vamos usar esse termo, esse enredo do turismo com a cultura, com a habitação, e aí escoa para o trabalho, né? Então, assim, é mais do que um projeto de inovação tecnológica, é um projeto de abrir uma grande rede de conversa com várias áreas, né? E, quem sabe, saindo do Porto em direção ali
a maré para a gente fortalecer as comunidades. Então, eu acho que isso foi uma ideia que nos surgiu a partir do projeto, faço questão de dizer aqui, Recife Porto Digital, né? Foi uma experiência que deu certo no Recife, e a gente quer trazer, e a gente acha que começar ali pelo Porto, ali no Porto, essa área cresceu, né? Cresceu em algumas construções que acabaram para empresas que acabou não dando certo. A pandemia vai nos fazer um novo olhar, né? Acho que não vai ter mais, nós vamos fazer mais coisas para serem compartilhadas, os espaços de trabalho serão compartilhados, então eu acho que a gente tem um bom exercício para fazer ali no Porto, que pode ser muito interessante, e quero dizer que é importante ativar o polo audiovisual, que é sobretudo olhando para a nossa juventude, eu acho que pode ser um caminho muito interessante para a juventude, que hoje, sem nenhum apoio, Pedro, a garotada jovem, né, da periferia está fazendo coisas belíssimas, né? Está fazendo filme, está fazendo vídeo, tendo ali um celular com alguns aplicativos que dão a ele possibilidade. Você imagina botar essa juventude toda num projeto com estrutura, com conhecimento, com informação, o quanto de criativo não vai surgir? A cidade do Rio de Janeiro vai ser, sim, a cidade mais criativa do Brasil, eu não tenho a menor dúvida disso. Oxalá. Oxalá. Deputada, uma pergunta que eu queria te fazer, você comentou do Cine Olaria, né? O que você gosta de ler? Um filme? Eu queria saber se você tem um filme favorito, um estilo musical. Olha, quando não está em campanha. Olha, primeiro eu quero lembrar, né, que eu fui policial civil por 31 anos. 23 anos como delegada e 24 anos como 23 como delegada e o restante como escrivã de polícia. E eu adoro Os Intocáveis. Adoro esse filme, Os Intocáveis. Adoro qualquer série que fale de medicina ou que fale de série policial, né? Eu gosto muito. Tem um livro que eu sempre gosto de reler, que é 100 Anos de Solidão. Ultimamente, eu só tenho lido boas práticas de gestão, né? A gente tem lido alguma coisa aí no âmbito da política, como as democracias morrem, né? Estou terminando de ler o livro do Ciro Gomes, que é um grande projeto nacional de desenvolvimento, acho, para o Brasil. Acho que essa ideia a gente tem que trazer para a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro tem que ter um plano de desenvolvimento que seja sobre a ótica da política de Estado. E eu tenho muita tranquilidade para isso, sabe, Pedro? Eu não tenho a menor preocupação se aquilo que eu estou organizando vai render frutos necessariamente na minha gestão. Vou te dar um exemplo aqui. Quando eu fui chefe da Polícia Civil, eu fiz 6 concursos públicos. Eu reativei 2 delegacias de polícia, que foi a Divisão de Homicídio da Baixada Fluminense e a Divisão de Homicídio de Niterói e São Gonçalo. E ativei a divisão da capital. Eu estruturei essas delegacias. E os dividendos dessa delegacia, na qualidade da gestão, na solução dos casos, estão aí até hoje. Então, eu tenho muita tranquilidade, eu ajudei a construir isso. Então, ultimamente, eu volto para o que eu falei do Ciro, do livro do Ciro, então, agora eu quero pensar na cidade do Rio de Janeiro exatamente nesse sentido. Um plano de desenvolvimento para a cidade do Rio de Janeiro que ultrapasse os 4 anos e que torne essa cidade uma cidade segura, humana, criativa e sustentável. Maravilha. Olha, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. A conversa está boa e o tempo voa. Deputada, queria te agradecer imensamente, te convidar aqui a dar um tchau para quem nos assiste.
Olha, eu queria aproveitar esses minutinhos que estão faltando para mais uma vez me apresentar, dizer que eu sou fruto da escola pública, eu tenho o maior orgulho disso, dizer do meu orgulho de ter Anderson Quack do meu lado como vice-prefeito, dizer que eu passei 31 anos na polícia e a polícia nos ensina a conhecer a vida do jeito que ela é. Foi exatamente num balcão de atendimento em delegacia que eu vi de perto a violência, a vulnerabilidade, a injustiça social. A prefeitura tem um papel relevante na prevenção da violência, a prefeitura daria um outro debate. A cultura pode ser a maior ferramenta de inclusão social, a cultura ao lado da educação, com a parceria do esporte. Eu não tenho a menor dúvida que nós vamos poder construir muita coisa importante para a nossa cidade. E eu quero terminar dizendo o seguinte: essa cidade que é plural, essa cidade que aceita a diversidade, essa cidade que é criativa, não pode deixar nenhuma criança para trás. E eu digo que nenhuma criança na nossa administração vai ficar para trás e que todo jovem vale a pena. E eu não tenho a menor dúvida que será com a educação e com a cultura que a gente vai cumprir essa promessa. Então, obrigada aí ao Casagrande, obrigada a você, prazer te ver, te conhecer, que a gente se encontre muitas vezes, e torcer para que daqui a 2 anos a gente possa estar, 1 ano, vamos fazer aqui um compromisso, né, com o Teatro Casagrande, para depois dos 100 primeiros dias de gestão, a gente possa vir aqui e falar daquilo que a gente já fez a diferença na área da cultura, porque cultura é fundamental nas nossas vidas. Maravilha. Tá bom? Tá ótimo. Deputada, muito obrigado. Quero agradecer em nome do Casagrande a deputada Marta Rocha, candidata pelo PDT à Prefeitura do Rio de Janeiro. Agradecer a quem nos assiste. E é isso, vamos falar de cultura, que é a chave para mudar muita coisa. Muito obrigado. Até.